Olá, tudo bem? Uma das perguntas mais frequentes que os meus pacientes fazem aqui no consultório é se ele pode repor a testosterona após uma cirurgia robótica para câncer de próstata. Meu nome é Lucas Batista, eu sou professor de urologia da Universidade Federal da Bahia. Bem, a minha resposta que eu dou para esses pacientes é que depende do caso. É muito importante o médico ter um conhecimento, antes até mesmo da cirurgia, de como era a testosterona desse paciente. Às vezes o paciente ele já tinha uma testosterona baixa, às vezes ele já até fazia essa reposição, ou então a testosterona era alta e que durante o tempo essa testosterona caiu, ela foi reduzindo. A outra coisa é saber o resultado da anatomia patológica da cirurgia. Se esse tumor é um tumor de baixo risco, de risco intermediário ou de risco alto. A depender dessa característica de como era o PSA do paciente, qual o risco desse paciente, o médico ele vai ficar mais tranquilo de fazer essa reposição hormonal. Geralmente os pacientes que têm um tumor de alto risco e com margens comprometidas, tumores mais agressivos, o urologista deve ficar mais preocupado, mais cuidadoso para iniciar fazendo uma reposição hormonal, porque existe um risco maior de recidiva do tumor ao longo da vida pós-cirúrgica desse paciente. Então é muito importante ter essa conversa com o paciente para ter um entendimento disso. Além disso, tem que ser muito bem caracterizado também a redução dessa testosterona associado também aos seus sintomas do paciente. Então aquele paciente que tem fadiga, dor em corpo, principalmente membros inferiores, aquele cansaço no final do dia, esquecimento, irritabilidade, obesidade, o paciente sente que a massa muscular dele está diminuindo, diminuição da libido, queda da função sexual, tudo isso é muito importante comentar com o urologista para ter uma ideia melhor da evolução dele. A partir daí, você tem que entender que se for muito bem estabelecido que a pessoa, o paciente, ele seja encaixado em um perfil de um tumor que tem um risco leve, ou seja, um baixo risco, até mesmo um risco intermediário, ele está controlado durante aqueles anos subsequentes com um PSA menor do que 0,04, ou seja, 2 casas decimais, 0,04, esse paciente pode sim repor sua testosterona de uma maneira fisiológica, para que a testosterona alcance ali um valor de 500, 600, 700 mais ou menos. Ele pode fazer isso porque ele vai ter um aproveitamento, uma qualidade, um ganho na qualidade de vida muito importante, ao invés de permanecer com a testosterona de 180, 150, de 200, porque o paciente acaba sofrendo muito. Hoje em dia, a medicina já compreende que a redução da testosterona faz com que a pessoa tenha uma série de efeitos colaterais, de diminuição inclusive na qualidade de vida. Alguns deles eu acabei de citar, e os outros é que o paciente ele diminui a massa muscular, ele tem astenia, também diminui a massa óssea, ele tem osteoporose, osteopenia, além da parte sexual, também pode ter algum tipo de impacto negativo na sua função miocárdica do seu coração. Então é interessante que ele mantenha ali a sua testosterona no nível mais fisiológico. E como é que isso pode ser feito, Dr. Lucas? Bem, a gente tem aí 3 grandes maneiras de fazer esse tipo de reposição. Uma delas, como o pessoal fala, são aqueles chips que você pode colocar, que são os pellets, são comprimidos, vamos dizer assim, que vão dissolvendo durante o tempo em que o paciente coloca no tecido subcutâneo, o médico vai prescrever. A outra maneira são com injeções intramusculares, que podem ser feitas geralmente de 3 em 3 meses, 4 a 4 meses, ou de outras maneiras. E também tem a administração de gel no subcutâneo, que geralmente coloca mais embaixo do braço diariamente. Então isso tem que ser conversado com o seu urologista para ver qual a melhor maneira que o paciente se adapta, se ele aceita bem a injeção, se ele aceita melhor o gel, enfim, você tem que caracterizar ali, entender como é que vai funcionar aquele tipo de reposição hormonal para ter o melhor cuidado. Eu sempre digo que você tem que ter duas atenções nesses pacientes que repõem testosterona. Uma delas é você seguir e ver como está o hemograma e o hematócrito do paciente. Porque a reposição da testosterona tem um dos efeitos colaterais que não é muito comum acontecer, mas pode engrossar um pouco o sangue. Então tem que ficar fazendo rotineiramente, dosar o hemograma e o hematócrito.
E o outro é que o paciente ele pode ter uma piora da apneia do sono. Então você também tem que observar isso daí. Bem, se informe com o seu urologista e fique sabendo que se sua testosterona é baixa, um pós-operatório de um câncer de próstata com uma cirurgia robótica e que você está sintomático, pode ser caracterizado de uma melhor forma possível a sua testosterona e caso você esteja incluído nesses parâmetros, pode sim fazer sua reposição hormonal com uma segurança muito grande, sem ter um aumento do risco de recidiva do tumor, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim, não se esqueça de se inscrever no canal, coloca o sininho para que seja notificado nos próximos vídeos que serão lançados. A gente se encontra pelos vídeos, até mais!